você. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez levar a todos nós, a todos vocês, conhecimentos profundos sobre educação física, sobre esporte, sobre a gestão esportiva, sobre a administração esportiva, porque esporte, nós já falamos isso aqui diversas vezes, não é apenas chutar a bola, arremessar a bola, nadar, correr, lutar, não é só isso, né? Esporte nós sabemos que é bem mais do que isso. Se não tiver um gestor, se não tiver um professor, se não tiver quem nos oriente, né, quer seja juridicamente, quer seja na medicina esportiva e outros segmentos, nós não chegaremos a lugar nenhum. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui, pela primeira vez, depois de muito tempo, conseguimos que a pauta se encaixasse, o professor Marcelo Spada, professor da PUC, do curso de Educação Física, e presidente também do Conselho Regional de Educação Física, o CREF 14, que engloba o estado de Goiás e o estado do Tocantins. Engloba os dois estados ao mesmo tempo. Professor Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui e nós conversando aqui fora do ar, chegando à conclusão da ligação muito grande familiar que existe do seu sobrenome Spada, não é à toa, né? A gente conhece o pessoal todo há muito tempo. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui presente, agradeço o convite, é uma honra estar aqui, um belíssimo trabalho que o senhor faz à frente da televisão com esportes. Realmente é um prazer e relembrar dos meus pais, né, principalmente do meu pai, Antônio Spada, e saber que ele teve o prazer de conviver com boas pessoas. Eu que tive esse prazer, talvez maior do que o dele na época aí, porque eu aprendi muito com ele. Gente muito boa, professor da universidade. Sim, na UFG. Ligado aí sempre à parte cultural, à parte educacional, né? Muito bom mesmo. Professor Marcelo Spada, vamos falar sobre a sua trajetória de vida aqui, como é que você teve essa opção pelo curso de Educação Física, você chegou ao curso de Educação Física pela prática esportiva, ou já era um gosto seu, como é que se deu isso aí? Bem, eu sempre gostei de esportes, né? Minha vida inteira eu fiz capoeira, fiz um pouco de vôlei, natação, basquete, tive o prazer de treinar basquete com o Filipão. E nesse gosto eu decidi fazer o curso de Educação Física. E aí eu prestei o concurso da Exefego. Para mim a instituição no momento, na época que era melhor, que eu entendia como melhor, e graças a Deus eu passei e tive o prazer de formar no curso de Educação Física, licenciatura / bacharelado, né? Era uma licenciatura plena, com ampla atuação. Eu fiz o seu bacharelado em 75, que eu formei, era bacharelado, não era? Acho que na época ainda era licenciatura, não tinha licenciatura. Era licenciatura. Ah, é, licenciatura. Nós tivemos com licenciatura. E aí eu tive o prazer de formar, começar a atuar com o Dr. Cláudio Borges no laboratório de movimento, foi onde eu aprendi uma das disciplinas que eu leciono hoje, que é o movimento humano, a cinesiologia. Então estudei o movimento humano, a marcha, a corrida, e isso me abriu portas, e entre essas portas consegui fazer o concurso da universidade e estar aqui presente na PUC. Muito bom. Essa questão da cinesiologia, antigamente a cinesiologia, que foi uma matéria também, estudei lá com o Dr. Cláudio Borges, era uma matéria da medicina, né, ligada muito a essa parte de medicina com o Dr. Cláudio, que era um grande ortopedista, né? O Dr. Cláudio Borges foi um dos melhores que nós tivemos aqui. E ele nos ensinou como sendo cinesiologia o estudo da massa muscular, dos músculos, de tudo isso aí. Mudou o nome? Não, é porque a cinesiologia é o estudo do movimento humano, né? A gente estuda as articulações, quais são os movimentos que ela produz, os músculos que atuam, né? As alavancas. Então nós temos algumas ramificações. Quando a gente pensa no movimento humano, é porque a gente pensa para além do aspecto só anatômico, fisiológico, né? Então a gente pensa no estudo do movimento humano, ele é um estudo, por exemplo, da fisiologia do exercício. O estudo do movimento humano está vinculado à questão da psicologia. Então, tudo aquilo que vai interferir na análise do movimento, nas possibilidades, no desempenho, a gente considera como estudo do movimento humano. Então, são vários elementos, entre eles a cinesiologia. Entre eles a cinesiologia. Não tem nada a ver com a prática esportiva, sim com o movimento humano. Sim com o movimento humano. Mas nós fazemos o estudo do básico do movimento humano, explicamos o que é uma flexão, extensão, e a aplicabilidade desses conceitos no esporte. Ótimo.
E outra matéria que você leciona ali também é o atletismo, né? O atletismo. Leciono atletismo. E como que você foi parar no atletismo, a sua opção pela cadeira do atletismo? Na verdade, o concurso era para esportes individuais, e entre os esportes individuais o que eu tinha mais apreço e já tinha uma certa experiência era com atletismo. Fiz competições básicas, né? Nunca cheguei a regional, nada nesse sentido. Competições básicas, tive experiências muito marcantes, principalmente na escola, com isso. Na faculdade eu tive o prazer de ter a disciplina com o professor Leon Diniz, né? Que foi uma excelente matéria que eu tive, que eu gostei. E aí, na faculdade, eu tive o prazer de encontrar o Eduardo Braga, um professor também. Eduardo Braga, pô, você está fazendo matar a saudade de muita gente, que Eduardo foi professor, inclusive. Então. Muito bom, calmo, né? Tranquilo. Muito, ensina muito bem. E aí eu tive o prazer de dividir essa disciplina com ele no começo, né, na PUC, lá em 2010. E ele me ajudou muito, me ensinou, trocamos ideias. E com o Eduardo Braga, fechou esse ciclo para mim trabalhar com o atletismo. Muito bom, muito legal. Essa diferença de faculdade de uma para outra, né, da ZFEG, por exemplo, para a PUC, de ensinamento, maneira de ensinar, os processos que são seguidos pelos professores, né, que tem que ser seguido. Tudo tem disciplina, né? O que manda na vida é disciplina. Não a disciplina, mas disciplina como um todo, né? Existe diferença da maneira de proceder numa universidade com outra universidade? Eu ministrei aula durante um tempo nas duas universidades, né, tanto na PUC quanto na EZFEG. Existem diferenças sim, porque nós temos um corpo docente, que é o colegiado, que determina a matriz curricular, quais as disciplinas que são importantes fazerem parte da matriz. Então, cada faculdade, querendo ou não, tem a cara daquele grupo docente, tem a característica daquele grupo. Mas então, o conteúdo da disciplina? Não, aí o conteúdo das disciplinas, uma boa parte tende a ser muito próximo, né? Por exemplo, o movimento humano, cinesiologia, muito próximo, não muda muita coisa. Fisiologia do exercício, não muda. O atletismo, não muda. O que a gente vai ter de mudança, às vezes, é a quantidade de material disponível. Então, assim, aqui na PUC, graças a Deus a gente tem um material farto, a gente tem a possibilidade que o aluno passe por todas as provas do atletismo, salto com vara, disco, dardo, martelo. Então, a pessoa consegue ter aula de todos esses conteúdos. Aulas práticas? Aulas práticas. Teóricas também? Teóricas também. Então, nós damos toda semana uma aula teórica e uma prática para um aluno, para ele vivenciar isso, aprender os processos pedagógicos. E aí tem faculdade que às vezes não tem. Então, o aluno às vezes vai verificar apenas na teoria, não consegue ver na prática. Então, isso vai depender também de estrutura material. Tá. Essa separação, falou questão de faculdade, eu lembrei aqui de te fazer uma pergunta. Essa separação que existe hoje, né, do curso, do curso de Educação Física em si. Você começa com licenciatura, depois passa para um outro curso, termina fazendo os dois. O bacharelado e a licenciatura? Bacharelado, licenciatura, depois faz os dois e acaba sendo um profissional mais completo, em condições de exercer as duas funções. É mais ou menos isso? Isso. Até ali 2015, não, desculpa, 2010. Até mais ou menos 2010, por ali, a gente tinha a licenciatura e bacharelado num curso só, né? E aí, quem entrou até final de 2005 poderia formar com a dupla habilitação que a gente fala, licenciado e bacharel. Após isso, a pessoa que entrasse para licenciado se tornaria licenciado, quem entrasse para o bacharel seria bacharel. E aí, recentemente, o MEC estabeleceu a possibilidade da pessoa ter uma entrada única, metade do curso, depois ele seleciona se ele quer fazer licenciatura ou bacharelado, e ele pode voltar e finalizar. Legal. Quando toca essa musiquinha aí, é a nossa vinheta. Bonitinha essa música, né? Boa, gostei. Gostou também? Não faz média não, pode falar a verdade. Não, gostei. Boazinha, simplesinha, né? Vamos fazer um breakzinho aqui rapidinho, nosso Esportes em Cena pela PUC TV, hoje recebendo o professor, presidente do CREF. Podemos falar sobre o CREF depois? Sim, com certeza. Vamos falar sobre o CREF posteriormente com o professor Marcelo Espada. Logo estaremos de volta.
Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Hoje falando sobre esporte, não só nadar, correr, pular e alguma coisa desse tipo, mas sobre gestão esportiva. Um mestre dos mestres aqui, eu considero o professor um exemplo de vida. Sempre o professor é um exemplo de vida, porque ele carrega com ele essa obrigação, essa responsabilidade. É difícil ser professor, né, mestre? Com certeza. É muito difícil, não é fácil não. E nós vamos falar agora aqui com o Marcelo Spada sobre essa questão do CREF. Como é que surgiu o CREF aqui em Goiânia? Tinha necessidade do CREF, que outros cursos, outras profissões já existiam, os conselhos, né? O CREF surgiu em que ano em Goiânia e qual o desempenho? O CREF é o Conselho Regional de Educação Física do Estado de Goiás e do Estado de Tocantins, né? Da 14ª região, não é isso? Isso. O CREF ele foi criado, né, junto com a Lei 9696 de 98. Então, cria-se o Conselho Regional, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Foram criados 6 conselhos. Então, Goiás, inicialmente, estava vinculado a Minas Gerais, ao Minas CREF Gerais? 6. Isso, ao CREF 6. Em 2001, cria-se o CREF 7, composto do Distrito Federal, Goiás e Tocantins. De Goiás, Tocantins, saiu de Minas? Saiu de Minas junto com o Distrito Federal. Tocantins nem existia? Ou já existia? Não, já tinha. O Tocantins estava englobado junto com os estados. Sim. Então, o CREF 6 tinha Minas Gerais e junto tinha o Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Perfeito. E aí começou-se o processo de separação. Então, separou, ficou o Distrito Federal, CREF 7, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Em 2008, em 2004, cria-se uma seccional aqui em Goiânia e começa a se trabalhar para ter o desmembramento de Goiás e Tocantins. E aí, naquela época, se imaginava que tinha que ter mais ou menos em torno de 2 a 3 mil inscritos para poder fazer essa separação. Em 2004, então, cria-se a seccional. Em 2008, a gente tem a criação do CREF 14 GOTO. Né? Então, aí o Goiás e Tocantins desmembra de Distrito Federal e cria-se o CREF 14 lá em 2008. Esses 2 mil componentes, né? Seriam englobando Goiás e Tocantins? Sim. Ou 2 mil para cada? Não, 2 mil Goiás e Tocantins. Os dois estados? Os 2 estados. Então, entre 2 mil e 3 mil. E hoje, nós temos o CREF 14 Goiás e Tocantins com a pretensão de fazer essa divisão. Só que hoje a gente depende de uma receita. Verificou-se, que somente a questão de número de inscritos não é suficiente hoje. Então, hoje, para se fazer a separação de um conselho, esse conselho, essas pessoas que são inscritas nesse conselho, ele precisa fazer uma arrecadação de mais ou menos 1.200.000 no ano, para que ele seja autossustentável, porque nós não recebemos verba nem do governo federal, nem do governo municipal, nem do governo estadual. Então, são apenas as contribuições dos inscritos que sustentam o conselho. Essa é a única receita que os conselhos têm? Sim. No caso do Conselho de Educação Física? Isso, no caso do Conselho de Educação Física, são as unidades dos inscritos no conselho. Perfeitamente. E para o Tocantins separar de Goiás, então, ele precisa ter uma vida própria. Precisa ter uma receita própria. Tem que ter uma arrecadação própria, porque ele não recebe verba de nenhum ente. Né? Então, a gente trabalha para isso, para que a gente aumente o número de inscritos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, assim como a gente diminua a inadimplência, porque hoje, querendo ou não, a inadimplência nossa é alta. Ela gira em torno de 40% a 50%. Puxa vida. É, muito alto. Chega a 50%? Pode chegar? Pode chegar. Já chegou. Hoje a gente está conseguindo diminuir, está trabalhando, a pessoa está entendendo a importância do conselho para a sociedade, para o inscrito, a defesa que a gente faz pela nossa profissão. Né? Recentemente, para o senhor ter uma ideia, nós notificamos uma cidade do interior que os professores que estavam ministrando na aula de educação física não eram formados. Nós tínhamos 3 pedagogas e uma de letras, na verdade o contrário, 3 de letras e uma pedagoga ministrando a aula. Nós notificamos a secretaria, notificamos essas pessoas e a prefeitura vai abrir um processo para contratação dos profissionais. Esse rigor que o CREF utiliza na fiscalização e tudo, isso é motivo de muita reclamação. Sim. De todo conselho, não só do CREF, mas de todos os conselhos. Motivo de muita reclamação. Existe um excesso ou é necessário que seja dessa forma? É necessário. O que a gente tem que pensar é que em primeiro ponto, a gente tem que defender a sociedade. Quem é que tem que atender como médico? Tem que ser um médico formado, dentista. E na educação física, a mesma coisa. Tem que ser um profissional
formado, registrado no conselho, que vai responder tanto civilmente, criminalmente, quanto junto ao conselho. Essa pessoa que foi habilitada para isso. Então, primeiro ponto é esse. Segundo, as pessoas acham que o fiscal ele multa. O fiscal ele não multa. Ele notifica que você tem um problema e te abre prazo para resolver o problema e para se justificar junto ao conselho. Aí os pares é que vão se reunir e verificar se ele tem que ser aplicada a multa ou não. O único momento que o fiscal efetivamente gera uma punição é quando ele encontra um local que não tem um profissional habilitado, nem registrado no conselho, então não pode ficar aberto e ele solicita o fechamento desse local. Se eu tiver você ou outra pessoa qualquer, tiver um campo de futebol, uma escolinha de futebol, precisa ter um profissional da educação física, do CREF responsável? Além de ter o profissional de educação física responsável, que é o RT, responsável técnico, cada professor que ministra a aula tem que ser formado e registrado. Cada professor formado tem que ser formado e registrado no conselho. Esse é um outro grande ponto que as pessoas confundem. Eu posso ser formado e não preciso me registrar? Não. A lei fala que você tem que ser formado e registrado. Só é profissional de educação física a pessoa devidamente habilitada e registrada no conselho. Se, por exemplo, eu estou colocando situações aqui, Sim, que pode ser que aconteça, né? Não sei se já aconteceu, se vai acontecer ou se acontece. Você chega num lugar, um fiscal chega num lugar e encontra, faz uma vistoria ali geral, né? Um levantamento geral. E encontra com o pessoal, um profissional que está dando uma aula de futebol, de vôlei, basquete, qualquer coisa que seja, ou num paradesporto, e ele não é oficialmente, né, qualificado para aquilo. Não Sim. tem um registro no CREF. Ele pode ser afastado pelo proprietário e o estabelecimento passa a ficar normalizado ou não? Pode. O que acontece? Nós temos 3 pessoas que são notificadas aí. Primeiro, a pessoa é notificada pelo exercício legal da profissão. Só que, como conselho, nós não temos força sobre essa pessoa, porque ela não é registrada no conselho. Então, administrativamente, a gente não pode fazer nada. Então, o que hoje o conselho faz? Notifica o Ministério Público do exercício legal da profissão daquela pessoa. E aí passa a ser uma questão do judiciário e de polícia. A gente notifica o estabelecimento, que ele tem que apresentar explicações sobre o problema, né, e corrigir, principalmente. E o responsável técnico, porque o responsável técnico é ele que não deveria deixar esse tipo de coisa acontecer. Ele é responsável por tudo. Ele é responsável por tudo, né? Se tem uma pessoa que não tem a capacidade ou não é registrada e está no exercício legal da profissão, ele é responsável. Hoje, pelo regimento, pela resolução do Conselho Federal, ele é o principal responsável. Principal responsável. É igualzinho na engenharia, igualzinho Isso. na OAB, igualzinho para todo lado, né? Sim. O conselho, eu acho que o conselho ele moraliza muito, né? Valoriza o profissional. Sim. O grande ponto que as pessoas precisam entender, quem está certo, não tem problema. Não tem problema. Está fazendo o que é correto, está beneficiando a sociedade e está beneficiando a própria categoria. Então, só tem problema com a fiscalização quem está ilegal ou irregular. Quem tem medo de polícia é bandido, né? Sim. Artista não tem medo de polícia, tem? Não, Pois é. Também não tem, você não tem motivo para isso. nenhum. Pode. Eu ajudo a polícia, se for preciso, eu ajudo a polícia. Um baculejo. Na hora, nunca aconteceu isso não, mas se acontecer, na hora, que estão profissionais, Sim. estão ali trabalhando. Vamos fazer um breakzinho aqui? Você costumou com a musiquinha, não? Costumou com a musiquinha? Costumei. Vamos fazer um breakzinho aqui e rapidinho a gente volta com o professor Marcelo Espada, professor de Educação Física e presidente do CREF, Conselho Regional de Educação Física, GOTO, 14ª Região. É isso mesmo? Perfeito. Nossa, decorei. Logo estaremos de volta. Estamos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV, professor Marcelo Espada. Vamos aproveitar que ele está aqui e tirar o máximo possível dele. Um profissional, por exemplo, queira fazer umas quadras de uma modalidade esportiva qualquer, né? O quadro, o campo, não importa qual seja a modalidade. E ele vai ter alguns profissionais que vão trabalhar com ele. Cada profissional precisa ser credenciado pelo CREF, precisa ter o registro no CREF para exercer essa profissão? Sim. De forma geral, cada profissional tem que ser habilitado e registrado no conselho. Ele precisa ter a formação ou basta
Como é que chama aquele que tem uma especialidade numa modalidade esportiva? A gente tinha antigamente o tecnólogo, não, a gente tinha o provisionado. Provisionado. O provisionado, ele é registrado no conselho. E com isso ele está apto a atuar naquela modalidade que ele é provisionado. Ele precisa de quantos anos? Não, o provisionado, a lei, quando veio, deu ao direito de ser provisionado as pessoas que já atuavam em determinada área, no mínimo 3 anos anterior da promulgação da lei, em 98. Então, todo provisionado são pessoas que já atuavam antes da promulgação da regulamentação da profissão. Tá? Então, essas pessoas que são provisionadas hoje. Tanto é que hoje é muito raro a gente conceder o provisionado, porque quem já trabalhava já solicitou e já recebeu esse provisionado. Tem alguns que não receberam ainda. São modalidades que estão recentes, como skate, por exemplo. Tem alguns profissionais aí, depois eu posso até te falar. Eu lembro os nomes deles, te falo, ver se eles têm direito a conseguir, né, se constituir aí como sendo um provisionado. Sim. A gente trabalha há muitos anos com skate. A gente tem algumas modalidades que ganharam no judiciário o direito de atuar sem ser inscrito no conselho. Então, a pessoa que é o futebol a nível profissional ganhou no judiciário o direito dos técnicos atuarem sem ser registrado no conselho. Os profissionais da luta, né? Judô, karatê. Então, os profissionais de luta também não precisam ser profissional de educação física para atuar. A dança também é outra, que não precisa. Mas o fato de não precisar não quer dizer que se for profissional de educação física não é ainda melhor. Porque ao ser profissional de educação física da luta, das danças, além de toda uma bagagem técnica que ele tem, seja da luta ou da dança, ela tem toda uma bagagem científica ali do profissional de educação física, da fisiologia, da cinesiologia, né? Então, unindo isso, fica um profissional ainda mais completo. Mais completo. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Você está falando tão bem a respeito de tudo, explicando com tanta facilidade, né? Didaticamente, muito bem, né? E na prática, é lógico que o que você tem de didática, da parte didática, você adquiriu com o estudo, porque você já é um profissional praticamente pronto, né? É um cidadão, um ser humano pronto, voltado para isso. É como se diz, né? Para algumas coisas, nasceu para isso. Mas nesse caso, para ser um presidente do CREF, para ser um presidente do Conselho Regional de Educação Física, é preciso, você se preparou para isso? Ou não precisa, basta chegar ali, é comigo mesmo, aquela base do oba-oba, como era antigamente? Eu entendo que precisa ter uma bagagem. Eu entendo que precisa ter uma bagagem porque é muito, muito complexo. A gente tem níveis de complexidade ali. A presidência, depois a diretoria e depois os conselheiros. Cada um tem um nível de comprometimento e de necessidade. Eu falo que eu fui presidente muito cedo. Eu conheço alguns presidentes que ele foi presidente depois de 6 anos, depois de 8 anos de experiência como conselheiro ou como diretor. Eu fui primeiro vice-presidente do professor Marcos Lopes durante 1 ano e meio, e aí ele saiu para o Conselho Federal e, como sendo o primeiro vice-presidente, eu assumi a presidência. Eu posso dizer que o primeiro ano, para mim, foi um ano de fogo, né, que foi um mandato tampão. Mais de aprendizado, né? Muito de aprendizado. Tive pessoas muito boas do meu lado, o Marco Antônio Medeiros, que já era antigo, né, ajudou muito. Nós tivemos durante um período o Francione, que também era um conselheiro antigo, que esteve na diretoria. Francione, que é o presidente do sindicato. Do sindicato. Então, nós tivemos pessoas que nos auxiliaram nesse processo e, principalmente, funcionários. Né? Nós temos a Lorane, por exemplo, que é a funcionária mais antiga do Conselho e que eu chamo ela foi um anjo para a gente, que nos auxiliou muito, né? Mas precisamos de muito estudo. É uma questão política ou é uma questão técnica? Eu digo que são os dois. Uma questão política, porque você precisa ter o aval dos seus pares, e é uma questão técnica, porque você precisa demonstrar um mínimo de conhecimento para poder estar ali naquela função. E o colegiado, né, o pessoal que tem direito a escolher o novo presidente, eles normalmente se baseiam mais na parte técnica, na parte política, na parte administrativa? Como é que né, o colegiado se comporta nesse sentido? Eu sinto que... E essa colocação, né? Como que você sente isso? Né? Eu sinto que é uma questão
60% a 70% técnica e 30% política. Por que tem que ser uma questão técnica? Porque várias decisões que são tomadas pela presidência são baseadas em leis, resoluções, e aí se a pessoa não tiver um mínimo de domínio disso, as tomadas de decisões podem ser equivocadas. Podem ser equivocadas. Tem umas fotos suas aqui, vamos dar uma olhadinha? Vamos. Você explica pra gente aqui sobre as fotos? Essa aí, por exemplo, acho que, vamos ver se por aqui tá melhor, né? Tá dando para ver aí direitinho? Tá dando para ver. Essa aqui, eu fui numa posse do CREF 22, foi o último CREF criado, o CREF 22, com a conselheira Juliana. Nós tivemos o prazer de encontrar lá o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o professor Vanderlei, e aí nós tivemos o prazer de fazer essa foto juntos. Foi um momento interessante porque foi o último conselho criado até o presente momento. Qual a região, quais os estados que abrange? Ali, Espírito Santo. Espírito Santo? CREF 22, Espírito Santo. Espírito Santo. Ele era vinculado ao Rio de Janeiro, separou, e aí o último CREF criado, 22. É o que vocês estão tentando fazer com Tocantins, tendo vida própria, né? Vida própria. E a próxima foto, vamos ver aqui. Essa aí é uma plenária do Conselho Federal de Educação Física. Ao fundo nós temos aí o nosso presidente, Cláudio Bosch. E aí eu tiro a foto. Ao fundo é onde? Na foto aqui do fundo? Isso, aqui nós temos o presidente Cláudio Bosch, né, que foi reeleito. Nosso, na época, segundo vice-presidente Carlos Eiler, do Mato Grosso. E no primeiro plano eu estou com 2 presidentes de CREF. O presidente do CREF 6, Minas, nosso CREF mãe, do meio, o professor Marco Túlio. E o presidente do CREF 22, professor Ibsen, o último CREF criado. Então nós temos aí o presidente do primeiro CREF, né, assim, não ele foi o presidente do primeiro CREF, mas o primeiro CREF, CREF 6, e temos o do último CREF, CREF 22. Onde nasceu o CREF Goiás. Onde nasceu o CREF Goiás. CREF Goiás Tocantins. Mais fotos ainda nós temos, não? Temos mais uma. Esse aí é um congresso que nós tivemos do Conselho Federal também, e aí eu estou com um plano aí, o ex-presidente do CREF Mato Grosso, né? Nós estamos nesse congresso promovido pelo Conselho Federal. Nesses congressos aí, eles trazem conhecimento, trazem experiência, você angaria alguma coisa que você possa transmitir para as pessoas? Muita experiência, principalmente questões do TCU. O Tribunal de Contas da União é quem audita os conselhos, né? O TCU está fazendo um trabalho forte sobre essa questão e ele traz muitos elementos sobre esse tema. Muito legal. E essa palestra aí, você está, como sempre, bem, né? Falante, sim, domina bem com a situação. Isso aí foi o evento da FIEPS, que eventualmente é auxiliado aí pelo Conselho Federal, que ocorre em Foz do Iguaçu. Eu fui convidado para falar sobre um dos temas e o tema aí foi o responsável técnico. Tanto é que atualmente estou num projeto do Conselho Federal que trata sobre esse tema, sobre o responsável técnico. Responsável técnico. E essa situação aí, CREF 14, Goiás Tocantins. Isso. Fui convidado para ministrar uma palestra numa faculdade, eventos que a gente faz com a maior alegria, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, para falar sobre o sistema CONFEF-CREF e a ética profissional. Explicar a importância da ética profissional desde ali do início para cada um dos profissionais, né, dos formandos nossos, né, dos alunos, é muito importante, porque ele já cresce com uma mentalidade desenvolvida. Gostaria muito de falar sobre as outras fotos, mas eu acho que eu não poderia deixar, né, de passar esse ganchinho que você me deu aqui. A ética profissional. Dentro da ética, quem tem a ética, quem tem os princípios da profissão, né? A ética a gente está ligando aí a profissão diretamente. Facilita muito, ajuda o seu relacionamento com o profissional, quem tem ética e quem não tem ética. Facilita. E quem não tem ética pode ser profissional, pode ser presidente do CREF? O ideal é que não seja. Não seja? Não seja. Porque para tudo na vida precisa de ética. Tudo na vida precisa de ética? Tudo na vida precisa de ética. Se eu sair por aí falando A, B, C, D a respeito de alguém, esse alguém poderá responder depois por alguma coisa? Com certeza pode responder. E esse é um dos elementos que é considerado antiético na nossa profissão. Falar de colegas de profissão, seja para outro colega ou para um aluno, alguém da comunidade. Falou, ferrou. Falou, pode ter problema. Aí, tá vendo? Tá até a palavra de ética. Eu falei, falou, ferrou, ele falou, pode ter problema. Tem alguém que tem problema? Você tem problema com alguém, não? Não, eu não tenho problema com ninguém, não tenho nenhum inimigo, mas aqueles que
falam mal, eu espero que respondam no judiciário e também administrativamente. Por que está falando, né? Isso. Tem que saber por que fala. Vamos embora, professor? Vamos. Rapaz, esse conteúdo seu aqui é grande demais. Isso aqui tem papo para uns 2 dias, pelo menos 2 dias, 3 dias de programa, viu, professor? Gostei muito da sua presença aqui. De nada, eu agradeço. Muito obrigado pela sua presença. Gente, encerramos aqui mais um Esportes em Cena, com a presença do professor Marcelo Espada, que é professor da PUC e também presidente do Conselho Regional de Educação Física, 14ª Região, Goiás-Tocantins. Vamos marcar até breve? Vamos. Espero que você volte. Vamos. Foi muito bom mesmo. Até breve, então, professor Marcelo. E para vocês nos acompanharem, muito obrigado e até a próxima.